Fala, galera. E o tema de hoje é Apocalipse 22, capítulo 17. E o Espírito e a noiva dizem bem, e todo aquele que ouvir diga bem, quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. As pessoas estavam me perguntando por que o nome é A Bíblia Sem Religião. Eu resolvi fazer esse vídeo explicando por que a Bíblia Sem Religião. E aí, no decorrer do vídeo, vou estar explicando alguns textos, inclusive esse aí. No livro de Gênesis, as pessoas elas entenderam que o primeiro casal a se manifestar seria Adão e Eva, que não é verdade. O que acontece? Adão e Eva ele não é o primeiro casal da Terra, como as pessoas andam falando. Por que Adão e Eva não é o primeiro casal? Primeiro vocês precisam entender o seguinte, que uma pessoa ela é responsável pelo que ela fala, não pelo que você entende. E quando Deus ele escreveu a Escritura Sagrada, ele vai inspirar homens, e esses homens escrevem a Escritura Sagrada, só que ele vai utilizar dois idiomas, o hebraico e o grego. E o que acontece? No idioma hebraico, a palavra para homem, se for do sexo masculino, é ish, e se for para mulher, isha. Então Adão não podia ser o ish, e Eva também não era ish. Já Adão, ele vem de uma palavra chamada Adam, que é a mesma palavra do He-Man, do Adam, do He-Man, que esse homem significa terreno, ou seres humanos. Por exemplo, se eu digo o homem está destruindo o planeta Terra, não estou me referindo ao homem do sexo masculino, mas o homem como raça humana. E já Eva, ela vem de uma palavra chamada Shavá, que para a gente vai dar Havá, e que tem um significado de doadora de vida. Então, quem que Deus uniu? Ele uniu a raça humana, a doadora de vida. Mas quem que é a doadora de vida? Vamos para Marcos 16, 14, para você entender. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração. Por que não acredita nos que tinha visto depois de ressurreto? E disse-lhe, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Perceba que para Jesus, ele deixa bem claro que é o seguinte, que era para a igreja ir e pregar o evangelho para todas as criaturas, sem exceção de pessoas, gordo, magro, pequeno, negro, branco, homens, gays, mulheres, hétero, independentes, religiosos, não religiosos, ateus, qualquer tipo de pessoas. Então a Bíblia, ou a Escritura, ela não foi criada para um determinado tipo de classe, ela não é algo que é especial para os crentes, não é algo que é especial só para os católicos, não existe isso. A Escritura Sagrada, ela foi enviada para toda a humanidade. E como eu acabei de dizer, que o Adão, ele não é um homem, ele representa a raça humana. Então Deus, ele vai casar a raça humana com a Shavá, com a mulher, com a Eva. Agora, quem que é essa Eva? Quando Cristo ele veio ao planeta Terra, ele vai escolher 12 homens, para que esses 12 homens fossem pregar o Evangelho. E ele leva 3 anos e meio preparando esses 12 homens. Esses 12 homens se tornam a Igreja de Cristo. E durante esses 3 anos que ele prepara, depois, como eu acabei de ler, ele agora pega, envia esses homens para que eles fossem levar a palavra. Cristo uma vez ele disse, porque a minha palavra é espírito e vida. Então no momento que você transmite minha palavra, você está transmitindo vida, você está doando vida. Então a igreja de Cristo é que é a Eva. Ela representa a doadora de vida. Ela vai transmitir a vida de Deus para as pessoas. E é isso que Deus está dizendo, que aquilo que Deus ele uniu não separe os homens. Como os homens podem separar? A Bíblia ela é clara, ela diz o seguinte, e quando o Espírito Santo ele viesse,
que ele ia fazer com que as ilhas elas fossem movidas do seu lugar. Você fala, ilha, como é isso? Eu já falei diversas vezes nos meus vídeos, quem assistiu sabe, Apocalipse 17, capítulo 15, que a Bíblia ensina que o mar representa povos e multidões. E também já expliquei aqui que existem dois tipos de evangelho. O evangelho que é pregado por Nicodemos, que são as pessoas que pregam de forma carnal, algo que é espiritual. E existe o evangelho que é pregado por Cristo. O evangelho de Cristo é espiritual, não tem nada a ver com carnal. E o que acontece? Quando eu me refiro, quando ele se refere à ilha, ele não está falando de ilha, ele está falando de religiões, porque a religião ela representa justamente isso. Se o mar é povos e nações, ele tem sua doutrina. E o que é uma ilha? É uma porção de terra juntada em um lugar secado de água por muitos ou todos os lagos. A religião é isso. São pessoas que estão agregadas em determinado lugar com suas regras e tal, que ela acaba se afastando das pessoas. Quando a Bíblia diz que essas ilhas seriam movidas de lugar, significa que essas ilhas podem se encontrar com outras ilhas e com outras ilhas. Com muitas ilhas, ou seja, as religiões acabam perdendo. O muro de Berlim, que afastava as pessoas, acaba caindo por terra. Aí vamos voltar para você entender isso aí. Eu acabei de falar, tem uma passagem na Bíblia, no livro de Atos 8, que conta a história de um homem chamado Filipe. Eu vou ler aqui e vou explicar para vocês. Eu vou ler duas vezes, porque na verdade tinha uma passagem que fala de Filipe num determinado lugar e que depois Deus pega ele e leva para outro lugar. Os que havia sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciavam a Cristo. Quando a multidão ouviu a Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, e o espírito imundo saía de muitos, dando grito, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Deus está pegando, está usando esse cara, esse rapaz chamado Filipe, de uma maneira poderosa naquela cidade. Agora, olha o que é mais curioso. Já está no Atos, agora eu vou para o capítulo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vai para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, da oficial importante, carregado de todo o tesouro de Candace, rainha da Etiópia. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado à sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e o acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, Senhor, entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou a Filipe para subir e assentar ao seu lado. Dá para entender isso aí? Ou seja, o que aconteceu ali é que, na verdade, o Espírito Santo vai pegar um homem que está no lugar, que Deus está se manifestando de maneira poderosa e vai levar ele para um outro lugar que aparentemente você dizia, ó, se Deus está se movendo aqui, Ele está fazendo coisas maravilhosas, por que você vai falar? Porque é a importância de Deus por uma vida, não importa. E aí Deus tira aquele homem de lá, leva até o encontro daquele eunuco, e o mais interessante é que o eunuco fala, como é que eu posso entender se não há quem explique? Ou seja, eu falo direto, a Bíblia é um livro espiritual, ela precisa que alguém explique às pessoas, para que as pessoas entendam que o livro não é para ser lido como se lê. Quando você lê da forma que Nicodemos lê, você não entende. E é por isso que o canal é a Bíblia Sem Religião, onde eu estou explicando, ensinando, independente de que você creia, que você queira ouvir ou não, mas tem pessoas que vão querer ouvir, tem pessoas que querem aprender. Então esse canal foi feito para vocês que querem aprender e entender um pouco mais sobre a Escritura Sagrada. Então, como eu acabei de dizer, na Bíblia, ela fala que a Eva, que representa, na verdade, a Igreja de Cristo, ou a mulher que vai para o deserto, casando com a humanidade, ou seja, no momento que a humanidade ela se casa, acontece algo maravilhoso. O que acontece? É só você ler o livro de João 2,
quando a Bíblia fala sobre o casamento que Cristo vai, e que já expliquei isso aqui em outro vídeo, que depois de 3 dias teve um casamento, ou seja, houve um casamento em Canaã da Galileia, e depois de 3 dias, ou seja, o casamento já havia acontecido no tempo de Cristo. Qual era o casamento? Cristo estava se casando com as pessoas que queriam ouvir a palavra dele. Só que durante 3.000 anos essa palavra ela ficou oculta. Por quê? Porque perseguiram os discípulos de Cristo, mataram o próprio Cristo, depois perseguem os discípulos, matam e a palavra fica oculta. Só que havia uma profecia que depois do 3º dia, inclusive alguém pergunta para Cristo, me dá um sinal, ele diz, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E qual que é o sinal de Jonas? Que Jonas ele ficou no ventre de um peixe durante 3 dias, ou seja, um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Já falei isso, está no livro de 2 Pedro 3, capítulo 8. 3.000 anos se passaram e agora, 3º dia, ou seja, o casamento aconteceu, 3º dia, o que acontece? Aí uma outra situação, Jeremias 18, já expliquei. Deus está falando lá que Deus ele é o olheiro e nós somos os vasos. Na boda, no momento que rola o milagre lá, o que acontece? Tem 6 talhas, ou seja, 6 vasos. E a Bíblia ela ensina que 6 é o número do homem, porque o homem foi feito no 6º dia. O que acontece? Perceba que Cristo pega os seus obreiros que estão lá e manda que coloque água, que é água, doutrina, coloca água dentro dos vasos. E depois que se coloca água, aí acontece o milagre. Aí vem agora o bom vinho que representa o Espírito Santo, ou seja, no momento que essas pessoas, a humanidade, que o Adão recebe essa doutrina de Deus, que é a água, que é a vida, ele começa a produzir o bom vinho. É por isso que o nome do canal é simples assim. É a Bíblia sem religião, que é para todo mundo, todas as pessoas que queiram aprender. Se você quer aprender, está no lugar certo. Valeu? Forte abraço e fica com Deus.